Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sétimo ano. Na aula de hoje, galera, a gente vai dar continuidade ao estudo que nós estávamos fazendo sobre a colonização da América por parte dos espanhóis. Então, a gente vinha estudando nessa unidade 3, a colonização da América, iniciamos com a América Espanhola, depois nós começamos no capítulo 8 a estudar a colonização na América Portuguesa, também conhecido como Brasil, né? Nosso Brasilzão, velho de guerra, né? Então, o estudo sobre a colonização portuguesa no Brasil, ele foi dividido pelo autor do livro em dois capítulos. O capítulo 8, que trata sobre a administração, que nós vimos na aula passada, né? Mais precisamente aquelas questões relacionadas a capitanias hereditárias, governo geral, o início da colonização propriamente dita, né? E agora, no capítulo 9, nós vamos estudar as fronteiras na América Portuguesa. Então, galera, eu já sugiro que vocês peguem o livro didático de vocês, na página 170, peguem aquele material escrevente, lápis, caneta, caderno, o que vocês tiverem para fazer as suas anotações, e vamos para o vídeo? Ok. Então, a gente percebeu que até o final do século XVI, a ocupação portuguesa se limitava ao litoral. Então, nós vimos lá a exploração do pau-brasil, né, o início das feitorias, defesa do território, a mão de obra nativa, né, mão de obra, a gente pode dizer assim, os índios, eles permitiam que fossem, que trabalhassem, né, que eles permitiam esse trabalho que eles faziam para os portugueses, né, então o trabalho era feito de maneira voluntária, essa é a palavra mais adequada, né. Então nós tínhamos ali o trabalho voluntário dos índios, né, no início da colonização, período pré-colonial, início do século XVI, e a partir daí a madeira começa a se esgotar e a gente vê que a necessidade de começar a buscar a madeira mais para o interior, né, mais para o sertão, né, que é o termo utilizado. O sertão permanecia desconhecido e habitado por nativos, né, inclusive muitas tribos de nativos eram hostis. Vocês podem olhar na imagem aí na página 170, que é a mesma imagem que eu comecei aqui a nossa aula, né, onde nós temos ali conflitos entre portugueses utilizando armas de fogo contra tribos nativas, né. Então, durante aquele período da União Ibérica, que foi aquele período que eu falei para vocês na aula passada, em que a coroa espanhola passa a administrar os dois reinos de Portugal e Espanha, bem como as suas colônias, o Brasil passou a ser administrado também pela Espanha, né? Então, a gente vai verificar que aquela linha de Tordesilhas que dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha, ela passa a não mais ter serventia, uma vez que tudo era da Espanha. Então, os portugueses que aqui habitavam, né, os colonos portugueses, aproveitaram desse momento para explorar o sertão em busca de riquezas, né, para a coroa portuguesa. Então, nós tivemos 4 personagens que foram fundamentais para essa expansão territorial, como nós conhecemos o território do Brasil hoje. Primeiro, os soldados, né, que eram os caras que faziam expedições militares, a fim de garantir a posse das terras. Então, principalmente ao longo do litoral brasileiro, né, foram erguidos alguns fortes que tinham a finalidade de proteger o litoral de possíveis ataques estrangeiros, e a partir daí formaram núcleos de povoamento, né. Então, a gente vai perceber que os soldados, eles vão garantir justamente esse povoamento da costa brasileira de uma forma mais peculiar, né? Os criadores de gado, que são os pecuaristas, né, que são aqueles caras que começam, os vaqueiros, né, que começam a criar gado, e o gado, como a gente sabe, é bicho solto, né? Isso quer dizer que o gado ele é criado solto e vai comendo a pastagem para dentro, ele não quer saber se é território de Portugal, de Espanha, ele vai comendo a pastagem que lhe der na cabeça, né? E com isso, os pecuaristas eles vão adentrando também o território brasileiro atrás do seu gado, inclusive ultrapassando as Tordesilhas. O Nordeste brasileiro como um todo foi tomado pela pecuária, né? Depois lá o Sul, o Pampa Gaúcho, né? Foi também tomado pela pecuária. Outro personagem bastante importante, jesuítas, da Igreja Católica, dedicada à catequese, os caras que erguiam aldeamentos jesuítas, né, eles botavam
sua fé acima de tudo, né? Entravam, enfrentavam as hostilidades das tribos indígenas, né? E alguns aceitavam esse contato com os jesuítas, passavam a viver nos aldeamentos sob a tutela, né? Sob a responsabilidade dos jesuítas, sob os ensinamentos dos jesuítas, e a partir daí a gente vai ver que as missões jesuítas também foram erguidas no interior do Brasil, tanto por parte dos espanhóis, do lado espanhol, tanto por parte dos portugueses, do lado português, né? E, por fim, não menos importante, os bandeirantes, né? Que entravam nos territórios em busca de riquezas minerais, ouro, prata, diamante, e de caça ao índio, né? Então, o índio tinha um valor comercial, a gente vai verificar que em determinado momento o índio ele passa a ter valor comercial bastante alto, né? E isso impulsiona essas bandeiras de caça ao índio. Então, falamos de 4 personagens bastante importantes: soldados, criadores de gado, jesuítas e bandeirantes. E agora a gente vai esmiuçar cada um desses caras para saber qual foi a real importância desses caras para a gente. Então, galera, a gente precisa entender que a conquista do sertão ela vai se dar devido a alguns fatores que foram fundamentais para que a coroa portuguesa tomasse a decisão de avançar em direção ao interior em busca de mais riquezas, né? Porque nós vamos ter aqui no Brasil, durante o século XVI, século XVII, o auge da economia açucareira. Então, a gente vai verificar que a principal atividade econômica do Brasil era a produção de açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, mais precisamente na capitania do Pernambuco, além da criação de gado, né? Então, a criação de gado vai se tornar uma atividade secundária. Então, a pecuária fornecia ali couro e a produção de charque, né? Que era a carne que era utilizada na alimentação dos escravos, principalmente, e a pecuária não exigia uma mão de obra tão numerosa, né? Então, nós temos mais gado do que pessoas tomando conta, né? Então, percebam que nesse contexto não requer muito custo, né? Se manter a pecuária. Os vaqueiros eram a sua maioria indígenas, que eram os caras que conheciam a região, e negros libertos ou fugitivos, né? Então, esses caras, eles passavam a trabalhar na criação de gado. Eles trabalhavam muitas vezes no sistema de partilha, cuidando do gado dos senhores de engenho, e como parte do pagamento eles recebiam alguns animais, né? Então, não recebiam só necessariamente dinheiro, eles recebiam também alguns animais em troca do seu trabalho. E aí, muitos vaqueiros passam a montar o seu próprio rebanho, né? Então, pequeno, mas ele passa a ser dono do seu próprio rebanho, então ele precisa de mais terra para os seus animais poderem pastar. Então, isso vai levar à interiorização do sertão, né? Então, aqueles pequenos vaqueiros vão com seus pequenos rebanhos para o interior em busca de novas pastagens para que os seus animais possam se alimentar, né? Então, isso aí vai levar à ocupação de novas terras. O gado era criado solto, como eu falei para vocês, e aí os pecuaristas eles vão margeando o Rio São Francisco, né, que era porque a gente sabe que o sertão do Nordeste é um território bastante seco, né, o solo não é muito propício para a agricultura, então isso faz com que as terras próximas ao Rio São Francisco elas se tornem bastante importantes, e é às margens do Rio São Francisco que são erguidos os núcleos de povoamento por parte dos vaqueiros, né. Então, a gente vai verificar que as expedições militares também foram fundamentais para esse aumento territorial, como eu falei para vocês, em busca de defender os territórios, né, construção de fortes, né, os portugueses vão construir forte ao longo da costa brasileira, e a Amazônia foi ocupada principalmente pelos jesuítas, visando a extração de drogas do sertão, né. Os jesuítas, eles vão fundar aldeamentos na região e utilizavam principalmente a mão de obra indígena, que eram os caras que conheciam a região. Então, percebam que, a todo momento, os 4 elementos eles vão se complementando quando o assunto é conquista do sertão, né? Então, nós falamos novamente de pecuaristas, nós falamos novamente de jesuítas, falamos novamente de soldados, e vamos dar ênfase agora aos bandeirantes, né? Olha esse mapa aqui, galera, que interessante. Esse mapa está no livro de vocês, na página 172, tá?
Então, ele mostra, ó, olhando da direita para a esquerda, né? Onde nós temos ali a região mais pintada em amarela, que são a região de criação de gado, ó, próximo ao Rio São Francisco, né? A gente vai verificar o Rio São Francisco nessa região. Nós temos das setas vermelhas, ou seja, do litoral para o interior, né? E ao longo da costa brasileira, principalmente fazendo a curvinha lá em cima, nós temos os fortes, né? Forte do Presépio, Fortaleza de São Luís do Maranhão, Fortaleza de Nossa Senhora do Amparo, Forte dos Reis Magos, Forte da Filipéia de Nossa Senhora das Neves, e cada forte desse aí vai dar origem a uma cidade. Por exemplo, o Forte do Presépio deu origem à cidade de Belém, no Pará. A Fortaleza de São Luís do Maranhão deu origem à cidade de São Luís. A Fortaleza Nossa Senhora do Amparo vai dar origem à cidade de Fortaleza. Né? O Forte dos Reis Magos vai dar origem a Natal. Nossa Senhora Forte Filipé e Nossa Senhora das Neves vai dar origem a João Pessoa, capital da Paraíba. Então percebam que esses fortes eles foram fundamentais como núcleos de povoamento, né? E aí a gente vai ver lá em cima, além da linha de Tordesilhas, nós vamos ver o movimento dos jesuítas, né? Então nós vamos verificar os jesuítas ali para dentro, vai seguindo o rio Amazonas com as suas missões jesuítas, e temos também alguns fortes, né? Como São José do Rio Negro, Forte São Gabriel da Cachoeira, Forte de Macapá, né? Nós temos vários fortes aí que foram fundamentais na defesa do território brasileiro. Beleza? E aí vamos agora falar das expedições bandeirantes. O que eram as expedições bandeirantes? Eram expedições militares bancadas por particulares, então eram expedições particulares, nada tinha a ver com a coroa portuguesa, saíam, em sua maioria, de São Paulo, rumo ao interior. Até por isso que São Paulo, hoje em dia, é conhecida como o estado dos bandeirantes, né? Tem a rodovia dos bandeirantes, a avenida dos bandeirantes, monumento dos bandeirantes, né? Tem bastante ênfase, né, a história dos bandeirantes com a história de São Paulo. O objetivo dos bandeirantes era o quê? Encontrar riquezas minerais, como eu já falei, ouro, pedras preciosas, e capturar índios, né, que a gente vai ver que os índios eles vão ter um valor comercial bastante grande, tanto na lavoura de trigo, em São Paulo mesmo, quanto pode ser também a lavoura açúcar, uma vez que o tráfico de escravos começa a ficar difícil por conta da invasão holandesa nos territórios das colônias portuguesas, né? Então, a gente vai verificar que os bandeirantes ocuparam territórios além da linha de Tordesilhas, foi baseada nas entradas, né? E o que eram as entradas? As entradas eram um movimento de interiorização que tinha o objetivo reconhecimento do território. E quem é que fazia essas entradas? Os oficiais portugueses, ou seja, eram expedições de caráter oficial, né, da coroa portuguesa. Beleza? E as entradas quase sempre respeitavam a linha de Tordesilhas, né? Então, eles iam até um certo limite, eles não sabiam exatamente onde era a linha de Tordesilhas, mas eles não avançavam muito, né? Beleza? E aí nós temos alguns tipos de bandeira com alguns objetivos específicos. A bandeira de caça ao índio, também conhecida como bandeira de captura, né? Ou bandeira de apresamento, então alguns historiadores chamam de bandeira de apresamento, ela ocorreu principalmente durante o período da União Ibérica, onde os holandeses vão ocupar o Pernambuco e Angola, que era um dos principais portos fornecedores de escravos aqui para a região do Brasil, né? Então, percebam que os portugueses ocupando o Pernambuco, que era o principal polo de produção açucareira, a mão de obra escrava acabava não chegando, né? Então vai dificultar o tráfico de escravo para abastecer a mão de obra na lavoura açucareira. Até por isso eles vão passar a necessitar de pessoas para trabalhar na lavoura, e aí vai sobrar para os índios, né? Os índios que vão acabar sendo escravizados. Então os bandeirantes que saíam nas bandeiras de caça ao índio, eles atacavam principalmente as missões jesuíticas. Por quê? Porque era onde, primeiro, o índio estava reunido. Segundo, o índio já estava familiarizado com o trabalho na lavoura, porque o índio já trabalhava nas plantações de feijão, na plantação de milho, né, que ficava dentro dos aldeamentos jesuítas, que era a plantação de subsistência. Terceiro,
o índio, ele já estava aculturado, né? Então, ele já aceitava, em partes, a dominação portuguesa, né? Então, por isso, eles tinham até o preço mais elevado que os índios nativos, que eram mais hostis, né? Então, era um foco bastante interessante para a bandeira de caça ao índio atacar as missões jesuíticas. Lógico que os jesuítas, eles viam todo o seu trabalho ir por água abaixo, uma vez que os portugueses atacavam, né, as aldeias jesuítas, né, as missões jesuítas, né? E aí eles tinham que reiniciar todo o trabalho, ganhar a confiança dos índios novamente, né? Então a gente sempre via esse pé de guerra entre bandeirantes e jesuítas, os jesuítas defendendo contra, né, a escravização dos índios e os bandeirantes a favor, né? Os bandeirantes lucravam com isso. Inclusive, em determinados momentos, vai ser o rei proibir, né, a escravização de escravos indígenas, né? Então, a gente vai verificar que, nesse contexto, os jesuítas vão ganhar algumas batalhas nessa proposta da escravidão indígena. E aí, a gente vai verificar nesse mapa aqui, que está no livro de vocês, na página 173, mais uma vez, ó, nós temos a legenda aqui embaixo, né, das missões jesuíticas, saindo de São Paulo, que é bem, olhando mais para baixo, bem no limite da corzinha verde, nós temos ali São Paulo, né? E a partir daí as rotas amarelas por onde eles saíam, os bandeirantes saíam, né, em direção ao interior. Então percebam que eles já estavam próximos à linha de Tordesilhas e eles avançavam além do limite de Tordesilhas, né. Então percebam que eles atacavam os aldeamentos jesuítas, que ficavam tanto do lado espanhol quanto do lado do português. E aí eles capturavam esses índios e vendiam esses índios como escravos para trabalhar na lavoura. Tinham também as bandeiras em busca de diamantes, de ouro, pedras preciosas, né? Que é chamada também bandeira de prospecção. Alguns historiadores chamam de bandeira de prospecção. O que vai acontecer? No século XVII, as bandeiras de caça ao índio vai diminuir, devido à crise açucareira, porque uma vez que a coroa portuguesa expulsa os holandeses daqui, os holandeses levam mudas de cana-de-açúcar para suas colônias na América Central, nas Antilhas, e passam a plantar cana-de-açúcar, passam a produzir açúcar e passam a concorrer com o açúcar português. Então, dessa forma, o preço do açúcar português, né, que na verdade é brasileiro, né, ele vai diminuir. Uma vez que ele diminui, entra em crise a lavoura açucareira no Brasil. Então, automaticamente, não era mais necessário tanta mão de obra indígena, né, nem africana, então era necessário que os bandeirantes buscassem uma nova forma de ganhar dinheiro, né. Então, as marchas para o interior eles vão passar a focar na exploração de riquezas minerais. O governo português também vai passar por uma crise no século XVII, também por conta da crise do açúcar, desculpa, e aí eles vão apostar, a coroa portuguesa vai apostar na bandeira de prospecção, que é a bandeira de caça, de busca de ouro e diamantes, né? Então percebam que nesse contexto a própria coroa portuguesa vai financiar algumas expedições, né? Então eles vão apostar tudo, vão apostar alto que vão encontrar metais preciosos aqui no Brasil. E deu certo, porque os bandeirantes vão descobrir em minas de ouro na região de Minas Gerais, inicialmente, né? Depois eles vão avançar pelo território do Mato Grosso e de Goiás, e também vão encontrar minas de ouro, né? Uma das principais expedições foi comandada por Fernão Dias, que era um bandeirante, inclusive dá nome à rodovia que liga o estado de São Paulo a Minas Gerais, né? A rodovia Fernão Dias, que é justamente o percurso que ele fazia, né? Que ele percorria nas suas bandeiras em direção ao território que hoje em dia corresponde a Minas Gerais. Então percebam que Fernão Dias ele foi responsável por abrir caminho para a exploração da região que hoje em dia é Minas Gerais, né? Ocuparam terrenos próximos ao Rio São Francisco e formaram núcleos de povoamento ali na região das vilas, né? Até encontrar ouro na região de Cataguases, Vila Rica, que hoje em dia é a atual cidade de Ouro Preto, e Sabará. Então são cidades mineiras bastante importantes nesse ciclo do ouro, né, e do diamante. Uma vez que eles encontraram ouro, né, primeiro foi ouro na região ali de Vila Rica, né,
Então, essa notícia vai se espalhar, a região passa a ganhar bastante destaque, e aí a capitania, que até então era São Vicente, ela vai mudar de nome. Ela passa a se chamar São Paulo e Minas de Ouro. Então, a gente vai verificar que lá no final do século XVII, nós vamos ter a alteração do nome, né? Então, agora vai se chamar São Paulo e Minas de Ouro, né? Beleza? Só que, com a notícia da descoberta de ouro, essa notícia vai se espalhar rapidamente por todo o território brasileiro e também vai chegar a notícia em Portugal. Então, muitas pessoas interessadas na exploração do ouro, muitas pessoas interessadas em mudar de vida, em enriquecer com a exploração do ouro, vão começar a se deslocar para a região das minas, né? Então, vai atrair muitos forasteiros para a região. Esses forasteiros, eles eram chamados, principalmente os portugueses, eles eram chamados de emboabas pelos índios locais, né? Emboaba é um tipo de ave, né? Que utiliza ali as suas patas, as patas, né? Dessa ave emboaba, ela tem algumas plumas que eles remetiam à vestimenta dos portugueses, né? E a gente vai verificar que essa disputa pela exploração do ouro vai gerar alguns conflitos entre os paulistas, que foram os caras que descobriram o ouro, né, os bandeirantes paulistas, que se achavam o dono do ouro, e os colonos de outras regiões, principalmente da região do Nordeste, né, que vão se deslocar em busca também, né, por causa da queda do preço do açúcar. E também a gente vai verificar que vai vir para cá gente de Portugal, né, alguns exploradores vindo de Portugal também. Isso vai gerar um conflito muito grande entre os paulistas e os forasteiros, os emboabas, né? Chamado de Guerra dos Emboabas, que vai de 1707 a 1709, né? Os paulistas, eles vão ser derrotados na Guerra dos Emboabas e vão ser expulsos da região das Minas. Não vão se dar por vencido, eles vão procurar ouro e diamantes em outro lugar, e vão encontrar ouro em Mato Grosso e em Goiás, né? Então, eles vão encontrar novas minas de ouro nessas regiões. O saldo dessa guerra dos emboabas vai ser a separação então nós tínhamos lá a criação da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, né? Em 1720 nós vamos ter a separação, nós vamos ter a capitania de São Paulo e outra capitania que vai ser a capitania de Minas Gerais. E essa capitania de Minas Gerais, ela vai ser controlada diretamente pela coroa portuguesa. A gente vai estudar mais lá na frente que a coroa portuguesa ela vai ter um grande interesse em administrar essa região de Minas Gerais. Beleza? Ainda falando sobre as bandeiras, né, esses movimentos de exploração somente das minas de ouro, nós vamos verificar que muitas pessoas, elas mudavam para a região das minas, preocupados só com a mineração, sem se preocupar com abastecimento, com suprimento, com remédio, sem saber o que eles iam comer, né, e chegavam lá com a cara e a coragem para trabalhar nas minas, né. E aí, o que vai acontecer? Os comerciantes vão verificar uma grande possibilidade de ganhar dinheiro numa atividade comercial paralela à mineração. Então, eles vão começar a organizar expedições chamadas de monções. Então, o que vem a ser as monções? São as expedições que, particularmente, utilizavam os rios como rotas comerciais. Por que utilizavam os rios? Porque eles iam abastecidos, seus navios iam abastecidos de suprimento, de comida, de ferramenta, de vestimenta, tudo que as pessoas precisavam na região das minas, e eles navegavam na região onde nós tínhamos as minas, né? Então, perceba que nesse contexto, eles vão começar a abastecer a região das minas e vão ganhar muito dinheiro com esse comércio, né? Então, a gente vai verificar que a descoberta em Mato Grosso e Goiás vão marcar um avanço territorial além do limite de Tordesilhas, também provocado pelas monções, né? Porque as monções pegavam lá Rio Paraná, Rio Tietê, e ia adentro, adiante, ultrapassava o limite de Tordesilhas. Então, percebam que nesse contexto, os bandeirantes, eles vão erguer povoados e vilas no interior, né, além da linha de Tordesilhas, ali de Mato Grosso, de Goiás, né, o livro de vocês mostra ali a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, que hoje em dia é capital de Mato Grosso, né, Cuiabá.
que é exatamente esse mapa aqui, ó, tá na página 175 do livro de vocês. Então, percebam, as monções, né, elas utilizam os rios, né, os cursos d'água, tá? Então, nós temos bastante informação aqui nesses dados. É interessante a gente já começar a se familiarizar com a análise de mapa, né, porque a gente vê que nossas avaliações, elas constam de bastante análise de mapas, né. Então, olha só, então, eles saíam de São Paulo, né, utilizando o Rio Tietê, tá? Então, desaguava Rio Paraná, né, então percebam que eles atravancavam ali no Tordesilhas, iam para a região do Mato Grosso, iam para a região de Goiás, né, então percebam que nesse contexto eles não respeitavam a linha de Tordesilhas, tá joia? Nós tínhamos também as bandeiras de contrato. O que vem a ser as bandeiras de contrato? Então, além da bandeira de caça ao índio, bandeira de busca de ouro e diamante, monções e agora bandeiras de contrato. Então, são 4 tipos de expedições que os bandeirantes faziam. Olha só. Então, alguns fazendeiros, ou até mesmo a própria coroa portuguesa, contratavam os bandeirantes. Para quê? Para combater os índios rebeldes e para capturar escravos fugitivos que se aglomeravam em quilombos, né? Passavam a viver fugitivos, né, no interior das capitanias e aí os fazendeiros ou a própria coroa portuguesa contratavam esses bandeirantes que se especializavam em capturar escravos fugitivos, destruir quilombos, combater os índios rebeldes, eram uma espécie de mercenários da época, né? E em troca, o que eles ganhavam? Dinheiro, terra, gado, escravos, né? Eles eram recompensados pelo seu serviço. Uma bandeira bastante famosa de contrato foi a bandeira que destruiu o quilombo de Palmares, aquele quilombo de Zumbi, localizado lá na Serra da Barriga, né, na região que hoje em dia é a União dos Palmares, uma cidade do estado de Alagoas, que foi uma bandeira de contrato liderada por Domingos Jorge Velho, um bandeirante português, né? Então eles conseguiram êxito e destruíram o quilombo dos Palmares. Pessoal, falamos sobre bandeirantes, abordamos 4 aspectos dos bandeirantes. Abordamos bandeira de caça ao índio, bandeira de busca de ouro e diamantes, monções e bandeira de contrato. Beleza? Agora nós vamos passar para outro personagem, dentro daqueles 4 que a gente falou no começo, que são os jesuítas, que vão fundar as missões guaraníticas, né? As missões jesuíticas, né? Então vão fundar muitas missões na região ali do sul do Brasil, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pega um pouco do centro-oeste, ali em Mato Grosso do Sul, ocuparam também territórios da Argentina, Uruguai, Paraguai, aí já se mistura, né, jesuítas brasileiros, jesuítas portugueses com espanhóis, e vejam que eles trabalhavam, eles produziam, né, além da sua roça de subsistência, eles produziam também erva mate, tabaco, cortavam madeira, né, vendiam a madeira. Até hoje, na região ali do Paraná e Santa Catarina, nós temos essa produção de erva mate, nós temos a produção de madeira, né, aqueles pinheiros que são vendidos até os dias de hoje. Muitas vezes, esses membros das missões jesuíticas formavam exércitos para impor a ordem contra tribos hostis. Os jesuítas ali nessa região, eles tiveram contato com os índios Guarani, que foram uma tribo que recebeu os jesuítas, né, que aceitou a dominação jesuíta, e os jesuítas, em contrapartida, eles cediam algumas situações, né, então conservaram a língua Guarani, que inclusive é a língua também falada hoje pelo povo paraguaio, né, os paraguaios, além de falar espanhol, também eles conservaram a tradição do Guarani, e a coletividade das terras, então as terras eles continuavam sendo de todo mundo, né, de toda a tribo, então eles plantavam, consumiam, dividiam de forma igual, né, viviam ao modo deles, né, a cultura indígena. Porém, os jesuítas eliminaram a autoridade do cacique, ou seja, eles eram subordinados diretamente aos jesuítas, né, e puniam os pecados, né, os pecados que eles pudessem cometer, com castigos físicos, né? Então vejam que aí já vem uma parte da imposição religiosa, que era uma das missões dos jesuítas, expandir a fé cristã, né?
E os jesuítas eles foram bastante importantes. Nas terras que hoje em dia é o território do Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma região ocupada por jesuítas espanhóis, chamada Sete Povos das Missões. Então, são várias missões que foram erguidas naquela região, que fica mais a oeste do Rio Grande do Sul, né, mais próximo da fronteira ali com a Argentina, né. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? Os indígenas que ocupavam aquela região, conforme os portugueses vão avançando, os indígenas que ocupavam aquela região, os guaranis, que cederam à dominação dos jesuítas espanhóis, eles não vão aceitar a dominação portuguesa. E aí vai dar início a uma guerra chamada Guerra Guaranítica, né? Onde nós vamos verificar que as tropas portuguesas vão atacar violentamente os índios Guarani, milhares de índios foram mortos, e os portugueses vão tomar para si aquela região, né? A região de Sete Povos das Missões, né? Ou seja, eles vão tentar tomar para si, melhor dizendo, né? Eles vão tentar tomar para si aquela região, ainda naquele processo de expansão territorial. Lembrando que os jesuítas espanhóis, eles ainda tentavam proteger o índio Guarani da dominação dos portugueses. E aí a gente vai verificar que essa região sul, ela foi bastante conturbada, ela era bastante disputada, né? Porque nós vamos ter ali naquela região chamada Bacia do Prata, nós vamos ter Rio Paraguai, Rio da Prata, Rio Uruguai, Rio Paraná, né? Onde os espanhóis, principalmente, escoavam a sua produção de prata que eles traziam das suas minas de prata na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, então eles escoavam por essa região até chegar no oceano eles levavam isso para a Espanha, né? Então perceba que essa região é uma região bastante disputada. E aí o que vai acontecer? Os portugueses vão ter que enfrentar, além da resistência indígena, dos índios Guarani, também vão ter que enfrentar a resistência dos espanhóis que ali estavam, certo? Então, para garantir a sua presença na região, a coroa portuguesa ergueu em 1680 uma colônia chamada Colônia do Sacramento, na região que hoje em dia corresponde ao território do Uruguai, né? Virou um país a Colônia do Sacramento. Então, ficava às margens do Rio da Prata, no lado oposto a Buenos Aires. Então, Buenos Aires era uma colônia espanhola, então Rio da Prata. Do outro lado, na outra margem, foi erguida a colônia de Sacramento, justamente para evitar que os espanhóis tomassem conta de toda a região. Era uma espécie dos portugueses dizer, opa, nós estamos aqui também, a gente também está explorando essa região. E aí os portugueses, eles foram obrigados, eles viram que era necessário ocupar aquelas terras, senão eles iam acabar perdendo, né? Então os espanhóis, eles iam ocupar de qualquer jeito. Então eles vão começar a criar gado naquela região. Então, a gente vai ver que os vaqueiros vão para a região do sul, né, na chamada região dos Pampas, onde nós vamos ter várias planícies, onde eles vão deixar as pastagens como a principal atividade, né, então o gado solto comendo ali, a região tinha bastante terra para comer, né, e a gente vai verificar que a pecuária vai se tornar a principal atividade econômica ali do sul do Brasil, né, nas chamadas estâncias, os estancieiros, que eram as fazendas dedicadas à criação de animais, né? Tanto o gado quanto cavalos, né? Quanto ovelhas, né? Então, vários tipos de animais eram criados naquela região. E aí, o principal produto que eles tinham era o charque, que ia lá para a região das minas, para abastecer os mineradores, né? E vai se tornar a principal base da economia do sul. E, de forma secundária, eles vão continuar plantando feijão, mandioca, milho, utilizando também a mão de obra africana. Então, percebam que na região sul do Brasil, também eles vão receber a presença dos escravos africanos, né? Então, muito se sabe sobre a colonização europeia na região sul, né? Colônias holandesas, polonesas, na região de Curitiba, ali no Paraná, nós temos bastante poloneses, né? Santa Catarina tem muito alemão, no Rio Grande do Sul tem muito italiano, né? Então, percebam que nesse contexto a gente não tem só europeu, nós temos a presença também dos escravos africanos que ali ficaram. Tranquilo? Então, olha só como está a disputa do Sul.
E aí a gente vai verificar que a expansão territorial portuguesa vai desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, né? Então, a gente já viu aqui durante a nossa aula algumas informações que nós percebemos o conflito entre portugueses e espanhóis por disputas territoriais. Professor, mas quem começou isso aí foi os espanhóis, lá da União Ibérica. Então, os espanhóis que deixaram tudo junto e, a partir daí, os portugueses só fizeram aumentar o seu território. Ok, concordo. Aí outras pessoas vão falar assim, professor, mas quem começou foram os portugueses, porque eles invadiram a linha de Tordesilhas. Também concordo. O fato é que os portugueses invadiram a linha de Tordesilhas, os espanhóis estabeleceram a União Ibérica, então, como consequência disso tudo, foi justamente o aumento territorial da colônia portuguesa, que era, no caso, o Brasil. E aí era necessário que portugueses e espanhóis se resolvessem, para saber de que isso tudo ia dar, né? Então, na tentativa de regularizar essa situação, Portugal e Espanha vão firmar alguns tratados de novas fronteiras, porque os portugueses vão se recusar a sair dos territórios que já tinham ocupado, vão utilizar lá o direito do utis possidetis, né? Que é justamente, opa, eu ocupei, é meu. O livro de vocês, ele trata do utis possidetis aqui na página 178, ali no segundo parágrafo do item que fala sobre os tratados de limites, né? Ele dizia exatamente isso, ó. O tratado se baseava no princípio do uti possidetis, segundo o qual um território deve pertencer a quem o ocupou durante o processo de colonização, né? Então, olha só, vai ser firmado um tratado chamado Tratado de Madrid. Então, Madrid, capital da Espanha, né? Então, representantes da coroa portuguesa se reuniram com representantes da coroa espanhola e chegaram a uma conclusão. Beleza, já os territórios que você ocupou, você vai manter? Ok. Então, Portugal vai entregar aos espanhóis a colônia de Sacramento e vai receber dos espanhóis a região de Sete Povos das Missões. Porque só para a gente entender geograficamente, nós tínhamos território espanhol dentro do território que agora era português e território português dentro do território que até então era espanhol. Então, o que eles propuseram nesse tratado? Fazer uma troca. Então, a colônia que era espanhola e estava em território português, passa para Portugal. E a colônia que estava em território espanhol, passa para a Espanha. Então, foi mais ou menos isso aí. Então, nós temos lá, Portugal vai entregar a colônia de Sacramento para a Espanha, e a Espanha entrega Sete Povos das Missões para os portugueses. Fica uma coisa mais óbvia, né? Eu vou mostrar no mapa para vocês aqui. Ó. Então, vejam lá, só para ilustrar aqui o que eu estou falando. Então, nós temos lá a linha de Tordesilhas. O mapa está bem explicativo. Então, o que está em verde é o território que inicialmente era território português. O que está em cinza é o território que inicialmente era território espanhol. Beleza? Ok. O que está pintadinho em roxo são as missões jesuíticas, certo? Então, olhando de baixo para cima, nós vamos verificar ali um pontinho escrito Buenos Aires, aí nós vamos ter o Rio da Prata. Do outro lado do Rio da Prata, nós vamos ter um círculo verde, que é a colônia de Sacramento. Então, perceba que a colônia de Sacramento está dentro do território cinza, que faz parte do território de quem? Dos espanhóis, exatamente. E mais em cima, nós vamos verificar que com o avanço dos bandeirantes, né, com o avanço dos jesuítas, nós vamos ver que os portugueses eles vão ganhar todo esse território, do Mato Grosso e tudo mais, certo? Então, quando eles chegam na região de Sete Povos das Missões, opa, aqui é território espanhol. Então, o que eles fizeram? Uma proposta no Tratado de Madrid, a gente troca. O roxo, que era da Espanha, passa a ser de Portugal, e o verde lá embaixo, que era de Portugal, passa para a Espanha. Entenderam? Fica mais fácil de se administrar, né? Beleza? Porém, isso não vai dar muito certo. Por quê? Os colonos espanhóis que ali estavam, na região de Sete Povos das Missões, aceitaram abandonar a região de Sete Povos das Missões, em contrapartida eles iam se mudar para a colônia de Sacramento, certo? Porém, ali existiam os índios guaranis, né, que juntamente com os jesuítas espanhóis vão se opor ao Tratado de Madrid.
que vai dar início lá àquela guerra guaranítica que eu já acabei de falar para vocês. Então, nós vamos verificar que os índios guarani eles vão resistir, apoiado pelos jesuítas, vão pegar em armas e vão lutar contra os portugueses vão massacrar os índios guaranis, e aí os portugueses, beleza, já que a Espanha não quer me ajudar a tomar o território, também eu não entrego a colônia de Sacramento. E aí Portugal decidiu que não ia entregar a colônia de Sacramento aos espanhóis. Então nós vamos ter um outro conflito entre Portugal e Espanha, né? Então nós vamos verificar que o Tratado de Madrid, ele vai ser quebrado. Por quê? Portugal não vai ceder a colônia de Sacramento, e a Espanha também não vai fazer questão de ceder Sete Povos das Missões. Então a gente continua tudo como estava, né? Então a gente vai verificar que as hostilidades entre Portugal e Espanha continuam se mantendo. Até o momento em que os espanhóis vão invadir a colônia de Sacramento, expulsam os portugueses de lá, vão tomar para si o sul do Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina. Então os espanhóis vão fazer um baita avanço, expulsando os portugueses do seu território, jogando os portugueses novamente para dentro da linha de Tordesilhas. Eu vou mostrar isso no mapa para vocês, tá? E aí o que vai acontecer? Os portugueses vão reagir, logicamente, né? E aí os portugueses vão firmar um outro tratado com os espanhóis, que vai ser o seguinte: tanto a colônia de Sacramento como os Sete Povos das Missões ficariam com a Espanha, porém a Espanha devolveria para Portugal parte do Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina que eles haviam tomado. Certo? Beleza. Ficou decidido isso no Tratado de Santo Ildefonso em 1777. Porém, os portugueses não ficaram satisfeitos, porque os portugueses sentiram que foram prejudicados nesse contexto. E aí, os portugueses vão forçar a barra para um outro tratado, que é o Tratado de Badajoz, lá em 1801, onde eles vão recuperar as decisões do Tratado de Madrid. E aí, Portugal se compromete a ficar com os Sete Povos das Missões, desde que a Espanha ajude nessa dominação portuguesa. E aí a Espanha vai se comprometer a ajudar nessa questão da dominação portuguesa na região dos Sete Povos das Missões. E a Espanha vai ficar com a colônia de Sacramento. Resumindo, esse deu certo. Tanto que hoje em dia, o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado brasileiro, nós vamos verificar que lá na fronteira com a Argentina, nós vamos ter a região dos Sete Povos das Missões, nós temos algumas ruínas daquele período, né, das missões jesuítas. Beleza? E aí a Espanha vai ficar com a colônia de Sacramento, que hoje em dia é o país chamado Uruguai, que fala língua espanhola. Tranquilo? Então, olha aí o mapa. No livro de vocês está na página 179. Então, aqui no sul, lá no sul, então nós temos ali Tordesilhas, e nós temos em Axurá, tracejada, nós vamos ter ali Sete Povos das Missões, Rio Uruguai. Então, essa região do Brasil é bastante conturbada para que o Brasil pudesse se manter nesse território. Pessoal, então, galera, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado explicado bem essas questões referentes aos principais elementos responsáveis pela expansão territorial portuguesa, né, no território do Brasil. Espero também que vocês tenham conseguido entender essas questões dos tratados de fronteira. Para casa, eu vou deixar aqui para vocês exercícios de 1 a 5 da página 181 do livro de vocês, tá? E na próxima aula a gente vai fazer as correções e retirada de dúvidas, beleza? Lembrando que, ficou na dúvida, tá com dúvida em alguma situação, me procura lá pelo Instagram, @WagnerFranco_de_Arruda, eu tô lá, só manda um direct e eu respondo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Até a próxima, um beijo grande, fui!